essa é interessante. Diz assim, na figura a seguir, os círculos, você está observando aqui os círculos, tá certo? De centro, O1 e O2, são tangentes no ponto B. Então, está aqui, tangente no ponto B, que tem raio 1 e 3. Então, esses círculos, eles têm raio 1 e tem raio 3. Então, 1 e 3. Determine o comprimento da menor curva ABC. Então, ó, ABC. Então, menor curva. Então, ele quer esse comprimento aqui. Então, ABC. Porque existe um outro caminho, ó. Outros caminhos, ó. A, B, ó, poderia ser para cá. Ó, A, B, C. Então, menor caminho. Então, o menor caminho é esse. Esse que nós destacamos. Ora, para calcular isso aqui, eu preciso calcular esse arco aqui e o comprimento desse arco. Então, nós precisamos só encontrar. Então, a minha resposta, na realidade, é quem? É x mais y. Esse arco chamei de x, esse arco de y. Ora, para determinar o comprimento de um arco, eu preciso saber quais são os ângulos centrais. Então, veja aqui. Quando você tem as duas retas, ó, vamos observar aqui. Então, eu tenho as retas tangentes. Então, aqui é 1, aqui é 3, aqui forma 90 graus, aqui é o A e aqui é o B. Isso aqui é 4, porque é 3 mais 1, a soma dos arcos. Então, nós temos aqui um trapézio. Se eu deslocar base menor sobre a base maior, eu tenho esse lado 1, esse aqui passa a ser 2. Então, veja agora comigo. Quem é esse ângulo alfa? Seno de alfa é a relação entre cateto oposto, que é 2, dividido pela hipotenusa, que é 4. Isso aqui dá meio. O ângulo que é o ângulo de triângulo retângulo, ângulo agudo, que o seno é meio, esse ângulo, ele é um ângulo de 30 graus. Então, esse ângulo aqui é de 30 graus. Por outro lado, esse ângulo aqui é de 60 graus. Lógico, isso aqui é 90 graus. Se nós voltarmos para a questão, então eu tenho, se você olhar a figura, então esse é o ângulo, ó, esse ângulo aqui, ele é um ângulo de 120 graus, e esse aqui é um ângulo de 60 graus. Vamos lá. Por que 120 graus? Porque aqui é 90, ó, esse ângulo todinho, então é 90 mais 30, tem 120. Esse aqui é 60. Então, nós temos que calcular, determinar o comprimento de um arco, tá certo? O comprimento de um arco, o ângulo central é 120 graus, e determinar o comprimento de um arco, que o ângulo central é de 60 graus e raio 3. Ok. Então, vamos lembrar um outro conceito. Num círculo trigonométrico, numa circunferência, comprimento do arco. Como é que eu determino o comprimento desse arco? Lógico, em função do raio e do ângulo central. A regra é essa. Quem está fora é igual ao produto de quem está dentro. Através de uma regrazinha de 3. Só que esse ângulo aqui tem que ser em radiano. Então, o comprimento do arco, comprimento, deixa eu colocar aqui, comprimento
comprimento do arco. É o raio vezes seu ângulo central. Se nós olharmos para a figura, eu tenho, para a figura, eu tenho aqui 120 graus, certo? E eu tenho aqui o x. Isso é 1, isso é 1. 120 graus. Se eu transformar 120 graus, se eu multiplicar por π sobre 180, eu estou transformando ele em radiano, que é obrigado, tem que ser em radiano. Simplificando um pouco, por 6 dá 2, por 6 dá 3. Então, o comprimento do arco, que eu chamei de x, é o raio 1 vezes o ângulo central, que é 2π sobre 3. Então, conclusão, o x é 2π sobre 3. Na circunferência maior, eu tenho um ângulo de 60 graus, o raio 3 e o comprimento do arco chamei de y. Na circunferência maior, o comprimento do arco chamei de y. Isso aqui é para destacar o que nós estamos calculando. Pronto. Primeiro passo, transformando em graus. 60, se eu multiplico por π sobre 180, estou transformando isso em radiano. Simplificando um pouco, né? Simplificando um pouco, por 6 dá 1. Então, aqui eu tenho, tá certo? Por 6 dá 1, então é o valor de y. Por 6 dá 1, por 6 dá 3. Então, 6π sobre 3. Então, vamos nós agora. Não, esse é só o ângulo. Então, o ângulo é 6π sobre 3. Não, simplificando. Por 6. Por 6 dá 1. Por 6 dá 3. Então, meu y. Vamos ao y. O y é igual ao produto do raio vezes o ângulo π sobre 3. Então, meu y é 3π sobre 3. Você até poderia ter pensado, assim, por que não simplificou? É porque eu não vou somar? Eu vou deixar todo mundo no mesmo denominador. Então, fica mais prático. Como eu quero determinar x mais y, então eu vou ter 2π sobre 3 mais 3π sobre 3. Então, x mais y vai ser igual a 5π sobre 3. Então, o comprimento, a curva, né, o caminho de A, passando por B, para chegar no C, é 5π sobre 3. Vocês lembrando. Então, é 5π sobre 3. Está no item A. Esse caminho aqui chamei de x, e esse arco aqui chamei de y. Então, resposta correta é o item A. A de alegria, quando se faz a questão e chega uma resposta bem simples. A 7ª questão diz assim: 3 ilhas A, B e C aparecem no mapa de escala. A escala
de 1 para 10.000. Então, aqui é a figura. Das alternativas, a que melhor aproxima a distância entre as ilhas A e B é. Então, distância A e B. Então, essa distância vou chamar de D. Então, chamar de D. O que nós temos aqui? Então, vamos com calma, com atenção. Primeiro, a unidade usada está sendo em centímetro. E a resposta está dada em quilômetro. Faremos as mudanças depois. Eu tenho um ângulo 30 graus, tenho um ângulo de 105 graus. Eu vou precisar de um outro ângulo. Por quê? Porque o lado oposto ao ângulo de 105 graus eu não vou precisar determinar, que é esse valor aqui. Então, primeiro, vamos determinar esse ângulo. Sabemos que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180 graus. Então, se eu pegar 30, somar com 105, eu vou ter 135 graus. Se eu pegar 180 e tirar 135 graus, isso vai dar 45 graus. Então, implica que esse ângulo é 45 graus, porque 45 mais 30 dá 75, mais 105 dá 180. Então, vamos agora usar o tradicional, a lei dos seno. Então, eu tenho um triângulo aqui. Eu tenho um triângulo que tem os seguintes lados. Ó, esse ângulo, nós sabemos que esse ângulo é de 30 graus e que esse ângulo é de 45 graus. Eu tenho D e aqui nós temos 12, a unidade de centímetro. Então, o que diz a lei do seno? A lei dos senos diz o seguinte: a razão entre cada lado dividido pelo seno do ângulo oposto é igual a uma constante. Então, vamos lá. Lado D, ângulo oposto, 45. Então, D dividido pelo seno de 45, certo? É igual a 12 dividido pelo seno do ângulo oposto. Então, seno de 30 graus. Produto dos meios igual ao produto dos extremos. Não vou substituir aqui porque vai gerar fração. Fração sobre fração. Então, eu posso dizer isso aqui. D vezes seno de 30 graus é igual a 12 vezes seno de 45 graus. Seno de 30 é igual a meio. Seno de 30 igual a meio. Então, fica D vezes meio é igual a 12 vezes seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Então, vou me livrar do 2, de um lado do outro. E é preciso aqui umas continhas. Então, meu D vai ser igual a 12. Raiz de 2, por valor aproximação, eu posso botar 1,41. Se eu multiplicar 12 vezes 1,41, dá 16,98. Tá aproximadamente 16,92. Pronto, 16,92. Isso é um valor aproximado. A unidade que o meu amigo tem aqui
é centímetros. Lembre, isso aqui você está vendo no papel. Eu quero isso no real, mas está dado em quilômetros. Então, um detalhe. Ó, a escala é de 1 para 10 mil. Então, 1 para 10 mil. O que que é? Eu vou pegar esse valor no papel, para transformar no real, eu multiplico por 10 mil. Então, a distância real, vai ser 10 mil, certo? Vezes 16,92. Se eu multiplicar isso por 10 mil, eu vou ter essa distância como sendo 169.200. 169.200. Só um detalhe. A unidade é centímetro. Mas eu quero a resposta, nós vimos, em quilômetro. Então, a transformação é essa. Então, vamos só lembrar. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetros, milímetros. Então, ó, centímetro vai para decímetro, metro, decâmetro, hectômetro, quilômetro. Então, vamos lá. Alteração. A transformação, ó. Centímetro, decímetro, metro, decâmetro, ó, decâmetro, quilômetro, né? Decâmetro, hectômetro, quilômetro, tá certo? Ó, então, ó, decímetro, ó, centímetro, decímetro, metro, decâmetro, hectômetro, quilômetro. Então, a nossa distância é 1,69 quilômetros. 1,69 real. 1,69 quilômetros. Ora, por aproximação, nós podemos colocar como 1,7. Então, o item correto da questão é o item E. Resposta correta, 1,7 quilômetros. Cada questão mais interessante do que a outra. Isso é para amadurecer, para a gente aprender e não ter dificuldade na hora da prova. Veja a questão de número 8. Ele diz assim, gente, na figura ABC, certo? É um triângulo de catetos, 4. Então, se trata de cateto, então eu já tenho, pronto, cateto 4, AB igual a 4, AC igual a 5, o segmento DE é paralelo ao segmento AB. Tudo bem, paralelo. Então, isso aqui também forma 90 graus. F é um ponto de AB. Então, está aqui ele. E o segmento CF intercepta DE no ponto G, com CG igual a 4, GF igual a 2. Assim, a área do triângulo CDE. Então, ele quer a área desse triângulo. Então, nós sabemos que a área de um triângulo é a base vezes a altura dividido por 2. Pronto. Base vezes a altura dividido por 2. Então, isso aqui é a altura. Lógico, DE é a base. Então, isso aqui é a base. Então, a área base vezes a altura sobre 2.
Então, vamos fazer uma semelhançazinha de triângulo. Esse triângulo, ó, aqui, em relação a esse outro. Quem é a altura desse triângulo menor? H. Quem é a altura do triângulo maior? 5. Quem é... Ó, o que é que eu tenho aqui? 4 está para 6. Certo? Então, eu tenho... Aqui, ó. Vamos lá. Estamos trabalhando com esse triângulo aqui, ó. Base, ó. Base, H altura, H está para 5, assim como 4 está para 6. Ó, a hipotenusa desse que é 4, ó, desse triângulo aqui, a hipotenusa do triângulo maior. 4 está para 6. Vamos de novo. A altura, eu estou trabalhando esse triângulozinho aqui. Deixa eu destacar, porque eu não quero dúvida nenhuma. Então, eu estou trabalhando esse triângulozinho aqui em relação a esse triângulo aqui. O ACE. Então, a altura H está para 5, assim como a hipotenusa 4 está para 6. Então, eu tenho uma aqui, que é a altura, 20, simplificando 2 por 2, por 3. Então, vai dar 10 terços. Então, a altura é 10 terços. Vamos para uma outra simplificação. Uma outra relação. A altura está para 5. Ó, a altura está para 5. Assim como, ó, a altura para 5. Assim como a base, ó. Agora, esse triângulo maior. A base está para essa outra base aqui, 4. Vou repetir. Então, ó, a altura desse triângulo está para a altura do maior. Agora eu estou falando do triângulo grandão. Assim como a base dele, B, está para essa base aqui, 4. Conclusão, aqui, que o meu B é igual a 4/5 de H. Então, meu B vai ser 4/5, mas o H não está aqui, que é igual a 10 terços. Então, implica que a nossa base é 40/15. Então, a área do triângulo, a área do nosso triângulo é base, que é B, vezes a altura, dividido por 2. Então, a área é a base 40/15, vezes a altura, que é 10 terços, dividido por 2. É base vezes a altura, dividido por 2. 4/5. Aí eu tenho aqui. Aqui nós podemos simplificar. Podemos simplificar isso aqui. Se nós simplificarmos, então vamos lá. Por 5. Por 5 dá 2. Por 5 dá 3. Esse 2 posso cancelar com esse 2. Então, a área vai dar 40 sobre 3 vezes 3, 9. Então, a área é 40 sobre 9. 40 sobre 9 está no item D de dado. Essa é a resposta da minha questão. Eu questiono muitas vezes, na hora de uma prova, o aluno se atrapalha numa resolução como essa, que é uma questão de semelhança de triângulo. Saber escolher bem os triângulos. Então, sempre a gente aconselha você trabalhar base, altura, fica mais simples.
Ó, essa relação primeira, eu trabalhei com esse triângulo, ó, CDG, com esse triângulo aqui maior. Então, ó, a altura do menor está para a altura do maior, H está para 5, assim como a hipotenusa do menor, que é 4, está para a hipotenusa do maior, que é 6. Aí você tem a altura. Nós temos agora, olha, agora não é mesmo triângulo, agora você pega, olha o que nós pegamos. Nós pegamos o triângulo, ó, esse triângulo amarelo sobre esse triângulo total. Ó, triângulo amarelo, certo? Não é mais esses dois triângulos, agora triângulo amarelo sobre triângulo total. Altura do triângulo amarelo, H. A altura do triângulo total, 5. Base do triângulo amarelo, B. Base do triângulo maior, 4. Então, está aqui a relação e está aqui as relações. Onde aqui você encontra que a altura é 10 terços e aqui você encontra que a base é 4 quintos. De quem? Multiplica, ó, 4 quintos da altura. Mas a altura não é 10 terços. Então, aqui eu poderia ter simplificado, deixei e simplifiquei no final. Meu amigo, é isso que nós queremos. O nosso objetivo, eu vou passar, é que você vá construindo conhecimento, passo a passo, para fazer grande diferença na hora da prova. É isso que nós desejamos a vocês. Um sucesso na hora da prova. Ok?